Ei, Janaína, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje vamos para mais uma live do mês de agosto dourado com a doutora Flávia Lara, odontopediatra, para conversar conosco sobre a higiene oral do bebê. Eu já chamei ela já está entrando. Oi, doutora Flávia, boa noite. Vou enviar novamente o convitinho para que ela entre. Oi, Anália, boa noite para essa super Maria José. A gente recebeu várias perguntinhas em relação à higiene oral do bebê. Eu já passei para a doutora Flávia. Deixa eu descer a cadeira. Oi, doutora, boa noite. Vamos ajeitando a tela. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo por aí. Tudo bem, graças a Deus. Como eu tinha começado a falar para o pessoal, gente, hoje nós vamos para mais uma live. Doutora Flávia Lara é odontopediatra e é um prazer receber ela aqui na BabyCare. Eu sei que ela é super amante de aleitamento materno, super em prol. Então, quem trabalha com aleitamento materno tem sintonia e gosta de pessoas assim. E hoje ela veio falar para nós da higiene oral do bebê. A gente recebeu várias perguntinhas, eu já passei para ela e vocês não acreditam. Ela está até com um workshop para essa live. Seja bem-vinda, doutora Flávia. Obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre bebê, adoro sobre aleitamento. E a parte de higiene bucal é uma área que, assim, surgem muitas dúvidas, né? Então, eu espero que hoje eu possa esclarecer um pouquinho essas dúvidas e poder ajudar muitas mamães com isso. Claro, vai esclarecer sim. Vamos começar? Vamos. Pessoal, as dúvidas que vocês forem tendo, pode estar enviando aqui também. Então, a dúvida da Luciana é: com quantos meses deve começar a higienização dos dentes no bebê? Essa foi uma pergunta que a gente teve várias nesse sentido, né, doutora? Então, Sim. vamos lá. Essa é uma dúvida muito comum mesmo, né? A recomendação hoje já é iniciar a escovação logo após o surgimento dos primeiros dentinhos. Apareceu o primeiro dentinho, já inicia a escovação. Por quê? Porque até então não tinha uma superfície de aderência das bactérias, né? Era mucosa, e a mucosa a gente sabe que ela descama, então as bactérias estão sempre renovando. Quando surge o dentinho, uma superfície dura, aí a gente tem o local de retenção da placa bacteriana, que é aquela sujeirinha. Então, aquilo ali que desenvolvem as doenças. Então, a gente nasceu o primeiro dentinho, surgiu uma superfície dura, precisa higienizar. Tá, então a gente começa a higienizar a partir do nascimento do primeiro dente. Primeiro dentinho, já com a escova de dente, tá? Nasceu o dentinho. Não, com a escovinha. E aí do primeiro dente. E quando não tem dente, o bebê que não tem dente, está em aleitamento materno exclusivo. Bom, hoje em dia já tem umas pesquisas sobre isso, bem recentes, né? Que estão preconizando não higienizar a boquinha sem dente. Mas isso se tiver em aleitamento materno exclusivo. Quando introduz fórmula, após a introdução alimentar, né? Quando o bebê ainda não tem dente, isso acontece em muitos, a gente preconiza pelo menos uma higienização no dia. Tem uma linha que fala que não é necessário. Oi? Tem uma Picou linha para mim, deixa eu só ver. Sim. Oi? Tá falhando. Responde para mim se vocês estão ouvindo, doutora Flávia. Para mim tá picando. Deixa eu ver se eu entendi. Antes do nascimento do primeiro dente, o bebê em aleitamento materno exclusivo, as pesquisas atuais dizem que não precisa fazer higiene. Isso, não precisa. Mas se Ok, entendi. tiver aleitamento exclusivo. Porque o que a gente... Só leite. Isso, introduziu fórmula, introduziu alimento, aí a gente já orienta essa higienização. Tem uma linha que fala que não precisa, mas assim, pecando pelo excesso de higiene, né? Porque a gente vê que aquelas fórmulas que às vezes são um pouquinho mais grossas, elas juntam uma saburra na língua. E essa saburra forma uma crosta. Então, eu acredito que não faz mal nenhum a gente tirar aquele excesso.
tá? É só por questão de higiene mesmo. Mas se tiver em aleitamento exclusivo, não, porque o leite materno ele é proteção para a boca do bebê. Ótimo. E a outra pergunta agora. Essa aí foi até eu que complementei, porque nos cursos que eu dou na gestação, eu oriento dessa forma, mas eu sei que é uma polêmica. Eu estava doida para saber se eu continuava a orientar assim ou se eu teria que mudar minha orientação. A pergunta da Paula. O que fazer se meu bebê não deixar fazer sua higiene oral? Bom, isso é muito comum, né? Até mesmo porque se a gente for pensar, o bebê, ele ainda é muito imaturo. Ele não tem o entendimento da importância da higiene do dente. Os pais têm, né? Então, assim, como o bebê chora para tudo, né? Uma forma de reação dele ao mundo, da mesma forma que ele chora, por exemplo, para tomar um banho, ele chora para escovar os dentes. Mas a gente não vai deixar o bebê, por exemplo, uma semana sem tomar banho, né? Ninguém faz isso. Com a higiene bucal é a mesma coisa. Então, assim, mesmo chorando, às vezes o bebê tá mais cansadinho, fica mais irritado, a gente precisa fazer escovação. Claro que se você começar a escovação de uma forma mais lúdica, brincando com ele, isso se torna uma coisa mais tranquila. Mas isso não quer dizer que ele nunca vai chorar, que ele nunca vai se estressar durante a escovação. Depende muito do momento e da forma que está fazendo essa escovação. Isso. A Paula foi ótima, ela fez várias perguntas. A outra é: quando devo levar meu bebê no dentista? Bom, o ideal seria que ele fosse ainda na gestação, né? Porque aí a mãe já receberia as primeiras orientações. A gente tem, eu não sei se vocês conhecem, o pré-natal odontológico, que a primeira parte dele é feita com a gestante, orientando sobre a saúde bucal da mãe, que é muito importante ali para uma gestação saudável, né? E a segunda parte a gente faz as orientações com relação à saúde bucal do bebê. Os primeiros cuidados ali que a mãe deve ter, as orientações sobre nascimento dos dentinhos, teste da linguinha, no caso, o aleitamento também, a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento bucal e da alimentação, né? Porque a gente sabe que a introdução alimentar, ela depende muito da amamentação, porque desenvolve a musculatura. Então, essas orientações são todas passadas no pré-natal. Mas se a mãe não conseguiu fazer o pré-natal, né, e ela tá com um bebê recente, o ideal é que logo que ela se sinta melhor após o parto, né, que tá um pouco mais disposta, que a gente também sabe que é muito difícil puerpério. Então, assim que ela se sentir mais tranquila, primeiro mês, segundo mês, agenda uma consulta com o odontopediatra, que vai ser muito enriquecedor, vai esclarecer várias dúvidas para já fazer do jeito certo. Porque a gente recebe muitos pais, crianças com 1 ano e meio, 2 anos, que já entraram num hábito deletério. E aí depois, para a gente colocar um hábito melhor, fica mais difícil, certo? E aí quando você diz para ir na gestação, quantas semanas gestacionais você sugere para as mamães irem? Olha, o segundo trimestre é o mais tranquilo para gestante procurar, né? Então, assim, a gente geralmente faz a primeira parte no segundo trimestre e a segunda parte no terceiro, porque no terceiro ela vai estar mais aberta aos cuidados do bebê, né? E na segunda, caso seja detectada alguma alteração bucal na mãe, esse é o melhor período para um tratamento odontológico. Hoje tem muitos mitos em relação ao tratamento odontológico da gestante, né? Muitas gestantes deixam de fazer um tratamento que seria necessário por medo de prejudicar o bebê. E hoje em dia a gente já sabe que nem o anestésico faz mal. A gestante pode tomar anestésico, pode fazer um tratamento, contanto que seja um tratamento necessário. Claro que ela não vai fazer um tratamento estético, longo, né? Um implante que não é tão urgente, isso pode deixar para depois da gestação. Mas um dente que está ali com um problema, correndo o risco de ser um foco de infecção, ele deve sim ser tratado e com anestesia de preferência.
Porque a dor, a adrenalina da dor é muito pior do que a adrenalina do anestésico. Tem uma pergunta aqui, já vou ler, da Paty. Uma dúvida. Minha pediatra aconselhou limpar a boquinha do bebê com uma gaze e um pouquinho de bicarbonato. Não tive coragem de usar. Só uso uma dedeira para higienizar. Não falou a idade do bebê. Paty, qual que é a idade? Bom, eu imagino que deve ser um bebê sem dente, né? Mas assim, o bicarbonato eu não aconselho muito, porque o bicarbonato ele é muito abrasivo. E a boquinha do bebê ela é muito sensível, né? A mucosa ela ainda é muito sensível, muito fininha, então pode causar lesões que podem levar até infecções secundárias, né? A gente não aconselha muito a higiene com produtos químicos. Tem um que a gente gosta muito, que eu inclusive até trouxe aqui para mostrar, é o Infloral, né? Tá dando para ver, gente? Pode levantar mais um pouquinho, doutora. Isso, pode abaixar. Não. Isso. Esse aqui a gente aconselha muito, porque ele é um produto natural, que ele é um antisséptico, né? Então, assim, a gente orienta usar ele depois dos 4 meses, porque antes, geralmente, vai ter aleitamento materno exclusivo, a gente espera, né? E ele é muito bom também para a fase de nascimento dos dentinhos, que ele tem um efeito calmante na mucosa. Então, ele tem um efeito... Ele chama Infloral? Infloral. Depois eu vou mandar foto para você, que aí você posta aí pra gente, tá bom? Claro, claro. A gente usa muito ele, mas assim, nesses casos, por exemplo, a criança tá usando só fórmula, né? Você usa ele uma vez ao dia só, não tem necessidade de limpar com o antisséptico todas as vezes, né? Porque o antisséptico, ele acaba, assim, matando algumas bactérias. E qualquer produto que fica matando bactérias, seleciona as bactérias resistentes, né? Então, assim, a gente precisa das bactérias que são mais fraquinhas para manter o equilíbrio na boca. Então, eu não aconselho ficar passando muitos produtos, tá? Só com a recomendação mesmo do odontopediatra. Quando a gente vê que é necessário, a gente recomenda. Inclusive, o Infloral é só em alguns casos que a gente aconselha, não são todos, não é para fazer higiene todo dia, toda hora. Tá bom? A gente sempre tem que avaliar cada caso, cada bebê. Cada bebê é muito único, né? Então, cada caso... Isso. Estão perguntando, acha em farmácia para comprar ou só em site? Olha, aqui em Goiânia, a gente até vende na clínica porque ele não é um produto muito fácil de achar, né? Geralmente, você acha mais pela internet. Mas depois eu vou marcar o Infloral também para vocês entrar em contato, talvez, né, fazer uma postagem dele, porque a gente, assim, é muito bom, e ele é muito bom para a fase de nascimento dos dentes, dá um efeito calmante legal mesmo. Que ótimo, olha para você, eu não conhecia. Ele é bem legal. Isso. Vamos lá para a próxima perguntinha, que você já respondeu. Quando devo levar meu bebê no dentista? Essa a gente já perguntou, que ainda na fase, né, se possível, da gestação. Se possível, a gestação, agora, gente. E qual a escova indicada para os bebês? Essa, várias mães me mandaram pergunta também. Essa é uma dúvida bem importante mesmo, né? Porque a escova, depois que nasce o dentinho, ela é o que ajuda a gente a evitar a cárie, né? Eu trouxe até alguns modelinhos aqui, ó. Essa aqui é da mão. A gente gosta muito dela, porque, olha, ela tem a cabeça pequena. E essa daqui... Abaixa um pouquinho, doutora. Pra gente ver as cerdas. Isso. Tá. Ela é bem legal. Bem pequena. Bem pequenininha a cabecinha. Essa aqui é para os primeiros dentinhos mesmo, né? Quando nasce só alguns poucos dentinhos. Ela é da mão. Ela é da mão. E ela é legal, por exemplo, se você quer deixar o bebê brincar com a escova, o que é interessante para ele entrar em contato, porque o bebê até 2 anos e meio, 3 anos, ele está na fase oral. Então, ele explora o mundo pela boca, né? E a escova não vai ser diferente. Então, é interessante o bebê ter esse contato. E ele tem essa borda, tá vendo? Tá dando pra ver? Sim. Isso aqui é questão de segurança, para o bebê não enfiar a escova na garganta. Então, ele tem uma trava de segurança.
Então, para o início, eu acho essa aqui muito interessante. Eu gosto bastante dela, tá? E o que que a gente tem que olhar na escova no geral? Primeiro, ela Isso, precisa ter um cabo que seja bom para um adulto segurar, porque até os sim. 3 anos, os 7 anos de idade, tem que ser um adulto para fazer a escovação, porque a criança só desenvolve a coordenação motora fina após os 7 anos. Então, até lá, pode deixar ela escovar? Pode, ela vai desenvolvendo, vai conhecendo a escova e vai entrando nesse hábito da escovação. Mas um adulto sempre precisa complementar, certo? Então, tem um outro modelinho aqui, ó, que eu gosto bastante, isso aqui é da Oral-B. Tá dando para ver? Ela também, as cerdas delas são bem baixinhas, tá vendo? Então, Baixa. É mesmo. isso. As cerdas baixinhas, elas facilitam a escovação quando os dentes estão nascendo, porque eles são mais baixinhos também. Se for muito alto, o bebê não abre a boca, dificulta, né? Então, essas cerdas são bem legais. Olha só, o cabo, bom para o adulto segurar, cabeça pequena. E outra coisa que é muito importante, as cerdas macias. Escova é Sim. sempre cerda macia, tá? Porém, tem que ter um cuidado das cerdas não serem muito moles. Porque se ela for muito mole e abrir na hora que encosta no dente, ela não vai ter uma boa higienização. E se você vê que a sua escova começou a abrir as cerdas, é sinal que é hora de trocar, Troca. tá? E assim, na criança, no bebê, você tem que trocar de 15 em 15 dias, porque a criança fica mordendo, mastigando, coçando a gengiva ali com a escova, né? Então acaba rapidinho. Então também não adianta comprar a escova mais cara do mercado, porque logo você vai trocar. Eu sempre aconselho para os meus pacientes, É em torno de 15 dias? praticamente, dependendo da criança, né? Se a mãe for cuidadosa e não deixar a criança o tempo todo com a escova na boca, ela dura mais. Gente, da minha filha, acho que eu não trocava de 15 em 15 dias, não. A escova fica até, né, aberta. Não era muito Não, mas eterna, não, mas não esse era de 15 15 em 15 dias dias, eu tô não. dando uma exagerada, porque a gente vê alguns casos. Mas o tempo Doutora Flávia. de trocar é quando a cerda abrir. Tá bom? Hum, entendi. E outra questão, para a criança, igual a gente teve uma pergunta aqui, quando a criança não gosta de escovar, e se um adulto estiver com a mesma escova da criança e o adulto ir fazendo movimento para incentivo, isso é positivo ou não? Mas o adulto colocando a escova da criança na boca? Não, o adulto tem uma escova e a criança outra, só que as duas escovas iguais. Ah, Para isso sim, estimular a sim. criança. Sim, mas assim, eu ainda não vi uma versão de escova pai e filho, né? Então, assim, eu não sei se vai ser interessante, talvez assim, só para fazer junto, né? Eu acho que talvez seja interessante, porque a criança, ela desenvolve de acordo com o que ela vai copiando, né? E a escovação também é assim, ela vê os pais, os irmãos fazendo, a tendência é ela copiar também. Tanto que geralmente o segundo filho dá menos trabalho para escovar do que o primeiro, porque ele já vê o irmão ali introduzindo o hábito, né, fazendo a escovação e ele quer fazer igual. Então é É questão. verdade. Exatamente. Então é interessante a criança, mesmo pequenininha, ver os pais escovando os dentes. Coloca lá junto, talvez coloca, senta todo mundo junto ali, vai fazer a escovação, mesmo que não seja a escovação, né, do dia ali, Uhum. para a criança ver que o pai também faz, que a mãe também faz, né, que o irmão também faz. E aí ele Tá, vai ver que isso faz parte da rotina da casa. entendi. Tá. Agora, uma outra perguntinha. Qual a quantidade de creme dental deve utilizar para escovar os dentes do meu bebê? E eu já vou fazer a outra pergunta, que as duas são juntas. O creme dental do meu bebê deve conter flúor? Sim. A questão do creme dental, realmente, assim, até alguns anos atrás, a gente aconselhava não usar o flúor para o bebê, pelo risco de engolir e desenvolver a fluorose. Porque a fluorose, ela é uma doença que atinge os dentes permanentes, que estão em formação no bebê, né? Os dentes permanentes estão lá dentro do osso se formando, enquanto os dentes de leite estão nascendo. Então, se você tem um excesso de flúor no organismo, ele altera a formação dos dentes permanentes. Então, assim, preocupava-se muito com esse risco de fluorose, começou a
né, a aconselhar creme dental sem flúor, creme dental com menos flúor, mas eles fizeram umas pesquisas, na verdade eles começaram a observar que estava aumentando muito o índice de cárie, e aumentou assim, ó, consideravelmente. Então, assim, não adianta a gente prevenir uma doença se vai aparecer outra, né, por conta daquela atitude. Então, eles fizeram pesquisas em cima do flúor para saber quantidade correta, quantidade segura, quantidade que o flúor deveria conter. E aí eles perceberam que era necessário usar o creme dental com flúor desde os primeiros dentinhos. Então, hoje a recomendação é o uso do creme dental com flúor desde o nascimento dos primeiros dentinhos, tá? E a quantidade de flúor tem que ser acima de 1000 ppm. Isso a gente vê aqui, ó, atrás na embalagem, tá? Eu até risquei aqui, ver se dá para vocês verem. Onde está arriscado com a caneta. Tá bem pequenininho. É bem pequenininho. Bem pequenininho. Mas é só vocês olharem na embalagem, nos ingredientes. Vai ter a quantidade de flúor. Se tiver menos que 1000, o flúor não tem o efeito protetor que a gente precisa. E ainda tem o risco da criança ter a fluorose. Porque se ela pegar um tubo de pasta com 500 ppm e comer o tubo, ela vai ter fluorose. Mas ela não vai estar protegida da cárie, tá? Por que a gente fala tanto do creme dental fluoretado? O flúor, ele só tem um efeito protetor para o dente se ele estiver em contato com o dente. Então, por isso que o principal veículo de flúor é por meio do creme dental. Porque geralmente a gente usa de 2 a 3 vezes ao dia, né? E o flúor, ele consegue devolver o cálcio para o dente, né? O que é a cárie? A cárie é uma perda de cálcio pelo ataque ácido das bactérias. As bactérias consomem o açúcar, liberam o ácido que tira o cálcio do dente. E o flúor devolve esse cálcio. Então, ele mantém um equilíbrio ali para evitar a perda de mineral do dente. Por isso, a gente precisa tanto do flúor. Entendi. Até trouxe essa daqui, que a gente recomenda muito o uso dela, que é a Malvatri Kids. Ela tem o flúor, né? Essa daqui. Tanto que hoje em dia ainda tem uma dúvida para os pais por conta das embalagens, né? Aqui, ó, tá escrito de 4 a 7 anos. Então, os pais ficam na dúvida. Então, não é para o meu bebê, né? Mas essa aqui a gente aconselha já para os bebês, porque ela tem a quantidade de flúor e ela ainda tem o xilitol. O xilitol é um adoçante que está sendo muito usado nessa onda fitness, né? Que ele tem um efeito muito interessante. Ele mata as bactérias que causam a cárie. Entendi. E ele altera a consistência da placa, fica uma placa menos pegajosa, então fica mais fácil de remover a placa do dente. Esse creme dental que eu já vi no supermercado, farmácia, é um valor bem acessível, não é? Sim, sim. É um valor bem parecido com os outros cremes dentais, né? Que a gente vê mais ou menos a mesmo preço. Isso. A quantidade do creme dental, já vou aproveitar e colocar aqui. Ela é bem pouquinha. Ó, para um bebê de até 4 anos, essa quantidade aqui, ó, dá para ver? Bem pouquinha, é um grãozinho de arroz. Para os bebês acima de 4 anos, não é crianças, que aí acima de 4 anos já não é bebê mais. Essa quantidade é suficiente. Não tem necessidade de ser mais do que isso, tá? E evitar... Outra coisa que acontece muito, principalmente em bebês menores de 4 anos, evita de molhar a escova depois de colocar a pasta. Porque quando a gente molha a pasta, ela faz espuma. Quanto mais espuma, maior o risco da criança engolir. Então, lavem a escova antes, tira o excesso batendo ela na pia, enxuga com a toalha e aí a gente põe o creme dental. Porque a gente evita a fluorose, evita da criança engolir. E desde pequenininho já começa a incentivar a cuspir. A criança ela só consegue cuspir de forma eficaz após os 3 anos de idade. Até então o risco de engolir é grande. Mas você usando da forma correta, pouquinha pasta, evitar de molhar, escova sempre com uma toalhinha do lado, que à medida que for juntando a saliva, você vai secando o excesso. E depois que terminar a escovação, oferece água para o bebê.
Porque o que ele tiver engolido de creme dental, e ele vai engolir um pouquinho, vai ser diluído e eliminado pela urina. Dessa forma, é completamente seguro usar o flúor e o seu bebê vai estar protegido ali contra a cárie. Claro que junto com os outros hábitos saudáveis. Não adianta usar o creme dental com flúor e mamar a noite inteira, mamadeira, né? Leites com os farináceos da vida, uma alimentação rica em açúcar, que aí o flúor também não faz milagre, né? Ele não consegue. Não consegue. Ótimo. Então, sempre quando for escovar, a escova tá sequinha, e aí, de acordo com vai formando a espuminha e secando ela. Ficando com uma toalhinha ou com uma fralda. Que aí a gente evita da criança engolir. Que ótimo. Vamos lá. A próxima pergunta é: usar escova de dentes no meu bebê. Essa você já respondeu? Não. A usar escova de dente. Quando devo começar a usar a escova de dente? Quando já tiver dente, né? Nasceu o primeiro dentinho, a gente já começa a usar a escovinha de dente. Parte de primeiro dente, respondeu mesmo, eu comi barriga. E a outra pergunta daquele, mas que você já foi respondendo, a partir de quando deve-se fazer a higiene, a partir do primeiro dente. Tá vendo que você já foi, né, já respondendo, a Poliana. Quando devo ir no dentista a primeira vez? É uma perguntinha que sempre veio. Como higienizar a boca do bebê na introdução alimentar? Ainda não tem dente. Sim, a higienização, quando começa a introdução alimentar, é interessante que seja feita a cada refeição, porque o alimento, muitas vezes ele pode ter uma contaminação, por mais que a gente tenha cuidado com o preparo, é algo externo que vai estar entrando na boquinha do bebê, né? Então a gente precisa sim começar a higienização. O que eu aconselho? Você pode pegar uma fraldinha, mas uma fralda que esteja sempre limpa, né? Ou uma gaze para os pais que acharem isso mais prático. Eu falo muito da fralda, porque a fralda ela é mais macia do que a gaze, né? Então, assim, incomoda menos o bebê. E a fralda a gente sempre tem, né? No enxoval a gente compra quilos de fralda. Então, assim, enrola a fralda no dedo. Até esqueci de pegar, ia trazer uma, mas eu esqueci. Você enrola a fralda no dedo, molha na água filtrada mesmo e faz a remoção do excesso de alimento. Não precisa ficar limpando, esfregando a boca do bebê, não, tá? É só para remover o excesso mesmo de alimento, porque o bebê engole, mas às vezes fica um restinho ali acumulado, né? Que é bom tirar, porque aquele alimento ali, ele vai fermentando e vai apodrecendo, né? Como qualquer outro alimento. Ainda mais em contato com a boca, que é cheio de bactérias. Então, mesmo sem dente, introduziu qualquer tipo de alimento, já tem que fazer higienização. Fraldinha molhada na água filtrada é o suficiente. Que ótimo. Agora, doutora Flávia, essa pergunta foi uma colega de profissão, né? É uma dúvida bem recorrente para nós, profissionais da amamentação. Acredito que para você, muito ainda. A questão de amamentar à noite o bebê em aleitamento materno. Aí, quando ele já está comendo outras coisas, mas em aleitamento materno, que esse bebê amamenta à noite, se amamentar à noite, provoca cárie. Bom, realmente essa está sendo a polêmica do momento, né? Porque, assim, tem muita gente que fala, não, se você corta o aleitamento de madrugada, você está indo contra o aleitamento materno, né? Então, assim, saiu até uma pesquisa bem recente que mostrou que o leite ele tem um efeito protetor, inclusive no dente. Mas isso a gente tem que ter muito cuidado para falar, porque esse efeito vai até um ano, né? E de alimento, fórmula, outro tipo de alimento, ele já não tem tanto esse efeito protetor, porque aí você colocou outra coisa que não o leite materno. O leite materno, ele tem um efeito protetor, ele tem um efeito protetor, inclusive no dente, mas se tiver em aleitamento materno exclusivo. O que a gente observa
na vivência clínica, né? Nos casos que a gente vê e tal. Muitas crianças que fazem aleitamento materno de madrugada, isso vai variar muito com a frequência, né? Com a quantidade. Aquelas crianças que, por exemplo, dormem com a mãe, mamando a noite inteira, a gente observa uma frequência de cárie muito grande. E essa cárie que acontece nos bebês, em crianças menores de 3 anos, associadas ao amamentar ou a mamadeira, né? Qualquer líquido que contenha açúcar de madrugada, é uma cárie muito agressiva, que a gente chama de cárie rampante, ou a antiga cárie de mamadeira, né? Ou a cárie da primeira infância. Ela tem vários nomes, mas está associada à primeira infância. E essa cárie, ela é associada à amamentação noturna, ou seja, pelo leite materno, ou seja, pela mamadeira. Claro, como eu falei anteriormente, vai depender da frequência, da quantidade, né, e do tipo de líquido. A gente anda vendo muitas crianças que os pais tiram a mamadeira, o leite da madrugada, mas introduz suco. E o suco, ele é muito mais cariogênico, porque ele contém muito açúcar, né? E mesmo o leite materno, como depois de 1 ano, geralmente a criança não está só em leite materno, ela já está comendo várias outras coisas. Muitas, inclusive, infelizmente, já tiveram contato com açúcar industrializado, com doces. Isso se torna uma outra variável. Então, assim, a gente tem que ter sempre muito cuidado com essa questão da mamada noturna. E uma coisa que a gente tem que sempre avaliar é por que que o bebê com 1 ano de idade ou um pouco antes de 1 ano de idade, está acordando tantas vezes para mamar, né? Então a gente sempre acaba levando para esse lado, para os pais procurarem uma solução, porque se continua por um período longo essa mamada de madrugada, infelizmente a criança vai ter cárie. Entendi. E aí, só para entender, porque deu umas falhas, o bebê que amamenta à noite, no aleitamento materno ou a fórmula, o risco da cárie é o mesmo, ou a fórmula é mais agressiva? A fórmula, ela contém mais açúcar que o leite, né? Isso, o tipo de açúcar é diferente. Então, a fórmula, ela é um pouco mais cariogênica, sim, que o leite materno. Até mesmo pela textura. O leite materno, ele é mais ralinho, ele acaba aderindo menos, né? Sendo menos agressivo ali. A fórmula, ela tem um potencial um pouco mais cariogênico que o leite materno. Entendi. Doutora Flávia, as perguntinhas que eu recebi foram essas. Tem mais alguma coisa que você queria complementar, contar, né, explicar, dar mais algumas dicas, dar essa higiene oral do bebê? Bom, uma dica assim, algo que eu só reforçando mesmo, é essa questão dos bebês que mamam de madrugada, né? Porque assim, a gente vê que essa cárie, ela realmente é muito agressiva. E assim, é uma dó quando a gente vê ter que tratar um dente, né? Fazer uma restauração num bebê, às vezes, de 1 ano e meio, 2 anos. Já peguei casos de bebês de 2 anos que eu tive que tratar canal, porque a cárie já tinha destruído os dentes. E ela, assim, é uma cárie muito agressiva, destrói muito rápido os dentes. Então, para os pais ficarem alertas, sempre observarem os dentes, né, na hora da escovação, é importante que os pais vejam, olhem, avaliem a boquinha, porque os pais são os ajudantes do odontopediatra, né? Qualquer alteração que notar no dentinho, manchinha branca, a mancha branca é um sinal muito importante porque ela é o primeiro sinal da cárie. A cárie começa como uma mancha branca, porque o esmalte fica poroso. Então, na mancha branca, a gente consegue paralisar o processo com mudanças de hábito, melhoras na escovação, né? Então, a gente sempre pede para os pais orientar. Oi? Aí a gente Tinha sempre pede para pausado os o pais. vídeo, voltou. Ah, tá. Pausa onde? Mas deu para Aí a ouvir? manchinha branca que Isso, a ficou. manchinha branca, ela é o primeiro sinal da cárie, né? Se você observar qualquer manchinha no dente do seu filho, já corre e procura um odontopediatra, tá? A questão da escovação, eu até trouxe um Oi? modelinho aqui, não sei se vai dar para vocês verem, ó.
Tá Ah, vai vendo? ensinar que eu vou Vou ter. só mostrar a forma de escovar o dentinho do bebê. Enquanto ele tem pouco dente, é fácil, né? À medida que vai nascendo mais, vai se tornando um pouquinho difícil. Então, uma forma que eu gosto muito é fazer o movimento de bolinha ou o movimento de vassourinha. Então, sempre lembrar que o dente tem a parte da frente, a parte de trás e aqui é onde mastiga, certo? Enquanto o bebê tiver, por exemplo, só com 2 dentinhos, não tem necessidade de já entrar com creme dental. Quando já tiver 2 embaixo e 2 em cima, aí a gente já introduz o creme dental. Outra coisa que é importante também é a questão dos bebês que vão para berçário, né? Que sempre pedem o creme dental. Eu sempre aconselho creme dental sem flúor para o berçário. Por quê? Porque a mãe não vai estar lá junto. E muitas vezes são muitas crianças, a professora coloca o creme dental nas escovinhas e entrega para a criança ir escovando sozinha, enquanto ela vai ajudando de um por um. Nesse momento, a criança vai fazer o quê? Ela vai pôr a escova na boca, chupar a pasta, esquecer o que ela está fazendo, e aí vai engolir o creme dental. Se for com flúor, o risco de fluorose aumenta. Então, se você for deixar com uma babá que você acha que não vai fazer do jeito certo, ou se você for mandar para o berçário, manda sem flúor, tá? Aí com flúor você vai deixar para você fazer quando você estiver com a criança, tá certo? Então, com flúor, sempre com supervisão dos pais. Essa colocação é importante, porque senão do berçário eu não tinha pensado Sim, que manda, são muitas crianças para cuidadora, e aí e esses meninos, as crianças vão comer, achar a vida maravilhosa. come mesmo, gente. E nunca deixa na altura da criança em casa também. Porque às vezes, num descuido ali, a criança pega e come. Eu já peguei a minha comendo pasta, que estava dentro da mochila, a sorte que era sem flúor, né? Mas assim, eu sempre falo para ela que não pode comer pasta, mas criança viu lá, é gostoso, fez uma artezinha, né? Então a gente não pode piscar com esses meninos, não. Então, creme dental com flúor no alto, no armário, só para um adulto pegar, tá bom? É, eu tenho que usar com flúor, mas tem que ter um adulto junto para não fazer coisa errada. Um adulto junto, sempre com supervisão. Se você for deixar a criança também fazer sozinha, ou você dá para ela sem flúor, ou esteja do lado acompanhando, tá? Nunca deixar a criança sozinha escovando com creme dental com flúor. É. E assim, são observações que você foi colocando e eu estou pensando aqui. Se fosse para mandar minha filha para o berçário, eu iria mandar com flúor, que é o melhor, mas tem que A ter gente essa tá observação protegido, né? Não, tá do protegido. lado próximo. Sim, mas assim, a gente são É, dicas que a gente dá e, né, às vezes ajuda bastante. isso. Essa questão da quantidade é importante, tá avaliando junto é importante. Porque senão tem que ter o creme dental com flúor? Sim, mas tem que ter alguém junto. Então, se não for Tem que usar da possível, forma como correta. você mencionou do berçário, que fique sem o flúor para a gente não ter danos. Sim, com certeza. Né? Porque teve uma época que a gente teve um índice de fluoroses altíssimos. E foi em decorrência do uso do creme dental. Até porque isso varia muito de região para região, porque depende da fluoretação da água também. Né? Em regiões que a água é fluoretada, a gente tem que ter um cuidado redobrado com o flúor, porque se você tem 2 formas sistêmicas de flúor, o risco de fluorose é muito grande. Verdade. São coisas que talvez a gente ache que, não, como você explicou do berçário, fosse sem flúor, eu achei super interessante. Talvez a gente ache que não é pertinente enfatizar, mas é sim. Porque senão você acha que está contribuindo, colocar o creme dental com flúor e está piorando. Exatamente. Nossa, eu adorei quando você mostrou da escovação, quando você mostrou, eu até anotei aqui, ó, o infloral no início. Eu vou até olhar depois na internet para Olha, ver onde que acha ele e é um produto tal. que tem várias pesquisas, né, que fizeram sobre o uso. Então, assim, ele é um produto bem legal, é seguro, já está no mercado há muitos anos. Ele é bem interessante. A gente aconselha muito lá na Odonto Kids. Que ótimo, então. Eu não conhecia, eu vou até ver.
Teve uma mãe, né, que perguntou se achava em farmácia, o site. Então, eu acredito que será mais fácil pelo site. Acredito que Que sim. já vou olhar, porque para as mamães que eu atendo, que às vezes os bebês estão em fase de nascimento dos dentinhos, que você disse que é bacana, aí eu posso comentar. Acredito que tem muitas mamães assistindo a live aqui também. Ah, que ótimo. Doutora Flávia, deixa eu só ver se a gente tem mais perguntinhas aqui. Acho que não, porque eu estava olhando anteriormente. Eu queria agradecer seu convite de estar participando aqui esse mês de agosto dourado. Eu estou toda semana com live. Semana passada foi com Nutri, hoje com você, Odonto. Na outra semana foi com enfermeira. Cada mês a gente trazendo um tema e enfatizando a importância da amamentação de todos os ângulos. Peraí, que ela mandou uma perguntinha aqui, ó. Não faz mal beber, engolir o creme dental com flúor se usar a quantidade correta? Não, igual eu falei, essa questão, ela assim, foi em cima de vários estudos, várias pesquisas, e essa quantidade pequena, com cuidado de não fazer a espuminha e de secar a saliva quando usada do jeito certo, ela é totalmente segura, tá? Tanto que o uso do flúor, hoje ele já é recomendado pela Associação Brasileira de Pediatria, Associação Brasileira de Odontopediatria, pela Associação Americana de Pediatria. Então, assim, são locais renomados, né, associações renomadas, que são tudo em cima de evidências científicas, que isso é muito importante. A gente não pode simplesmente indicar uma coisa da nossa cabeça, né? A gente que trabalha com pacientes, com pessoas, a gente indica. Então, assim, muito cuidado, gente, questão de internet. A gente vê muitas pessoas aí, fulano de tal tá usando tal produto, né? Muitas blogueiras no Instagram. Então, assim, corre atrás, dá uma pesquisada para ver se é seguro. Não vai na onda aí, ó, de que fulano de tal falou que foi bom. Uma coisa que eu vou até falar aqui, pode até causar polêmica, é a questão, por exemplo, do colar de âmbar, né? Como a gente está falando de bebê, é algo que eu lembrei que está sendo muito divulgado, muitas mães usando, né? Não tem nenhuma evidência científica, nenhuma publicação que fala que o colar de âmbar ele causa todo esse alvoroço, né? Não vou nem entrar muito em detalhes. Então, assim, nós odontopediatras, nós não podemos indicar o colar de âmbar. Isso é uma questão que chega muito para o consultório. Por que a gente não indica? Porque não tem evidência científica. Mas tem várias mães que usam, acham ótimo. Ótimo, existe mesmo. Às vezes, né, tem hoje em dia várias terapias alternativas e tal. Pode ser que para o seu bebê funcione, pode ser que para um bebê não funcione, mas se não tem uma comprovação científica, nós profissionais não podemos indicar, né? Agora, a gente vai falar, não use de jeito nenhum. Não, isso vai do critério de cada pais. A gente tem que respeitar a vontade, né? Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que indicar a forma certa. Por exemplo, a Sociedade de Pediatria não aconselha usar no pescoço, né? O colar mesmo, porque tem risco de estrangulamento. Então, a gente recomenda usar ou como pulseirinha ou tornozeleira. Então, é uma dica aí para as mamães que optarem por usar o âmbar, usem de forma segura. Evitem o colarzinho, tá? O colarzinho já teve casos de estrangulamento, então é um risco que existe, tá? Então, se optar por usar, que seja o menos risco possível, tá bom? Mas a gente, por exemplo, a gente não pode orientar isso. A gente orienta que tem evidências científicas. Ótimo, boa colocação. Essa questão do colar, realmente, né? Se for usar, como você disse, que não seja em pescoço, por esse risco de estrangulamento, seja na mãozinha, né, de pulseirinha ou de tornozeleira, que isso a gente sabe que não vai acontecer. E outro cuidado que tem que ter é a forma que o âmbar é colocado no colar. Ele tem que ter um nozinho, a cadrinha tem que ter um nozinho para não correr o risco de soltar todo o colar. Isso. Uhum.
Doutora Flávia, então, eu estava começando a agradecer, chegou uma perguntinha, foi bom que você falou do colar também, mas mais uma vez eu quero agradecer a participação, é muito bom né, a gente pegar profissionais em prol do aleitamento materno e divulgando informações, é bom para nós profissionais também, a cada live eu brinco que eu aprendo mais, e para os seguidores, eu vou deixar essa live salva no meu Insta, então, deixe um recadinho que ela está salva por 24 horas, caso alguém não tenha conseguido assistir, que possa estar assistindo. Eu adorei a live com esse workshop, foi muito bacana, explicou muito bem, bem na prática. A gente teve mais que uma live, live com workshop. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E obrigada mesmo por essa super live de esclarecimentos e de aumentando, transferindo conhecimento seu para nós. Eu quero agradecer o convite também, fiquei muito feliz de participar. É sempre bom a gente falar do que a gente gosta de trabalhar, né? E a área de bebês é a minha paixão. Então, eu espero ter, assim, ajudado mesmo as mamães, ter esclarecido, né? Que possam usar os conhecimentos de hoje. Nossa, ajudou muito, tenho certeza, porque até para mim foi agregando bastante conhecimentos. Eu sempre brinco que as lives, a gente lendo para os profissionais também, porque a gente nunca sabe tudo. A gente sempre está em busca de conhecimento. Então, muito obrigada. Pessoal, obrigada pela participação. A live vai ficar salva, como eu falei. Quem não tiver assistido, ou se alguém da família de vocês, amigos, vocês queiram que assistem, fala para entrar no Insta, que ela vai estar salva por 24 horas, tá bom? Boa noite, Flávia. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Boa noite.